Muito bem, outro problema. Vamos fazer um programa que vai receber agora do usuário uma sequência de números. Então, o usuário vai digitar assim. Primeiro ele vai dizer quantos números ele quer digitar. Então, primeiro ele vai dizer que ele quer digitar N números, e em seguida ele vai digitar A1, A2, A3, até o AN. E o que seu programa tem que responder? Seu programa tem que responder o somatório de A a I, com I indo de 1 até N. Até agora a gente não viu como armazenar valores a não ser em variáveis, né? Então, para quem já aprendeu listas ou vetores, vai tentar resolver primeiro esse problema armazenando todos esses números em uma variável. Desculpa, em uma lista, né? Em um vetor. Mas não é necessário. Por quê? Porque aqui a gente pode ir somando esse valor, depois esse valor, depois esse valor. Você pode ir acumulando, né, que nem a gente fez lá no somatório, você pode ir acumulando sempre com um novo valor que está sendo inserido. Então, o usuário digitou A1, você vai guardar em soma o valor dela mesmo, que começa com 0, mais A1. O usuário digitou A2, aí você vai guardar em soma o valor que já estava nela, mais o A2. Depois ele digitou A3, aí você pega a soma que já estava com A1 mais A2, que foi o que a gente acumulou, e coloca mais A3. Tá, vamos programar isso aqui também para ver que não é difícil. Então, o usuário vai digitar um valor N, que a gente vai ler de novo do input, convertendo para um inteiro. Em seguida, a gente precisa fazer uma repetição, né? Quantas vezes que a gente vai repetir? Quantas vezes que o usuário acabou de falar, eu vou digitar N números, então você precisa repetir quantas vezes? N vezes. A gente aprendeu a criar uma variável i, poderia ser qualquer outro nome, mas é comum usar o nome da variável i. E aí a gente vai fazer um laço. Enquanto o valor de i for menor ou igual a n, no caso eu começar com i igual a 1, né, já que eu estou indo a menor ou igual a n. Poderia começar com i igual a 0 e ir até menor do que n, porque a gente vai de 0, 1, 2, até n menos 1. Quando chega em n, para. Então não importa se você decidir com indo de 1 até n ou indo de 0 até n menos 1, o que importa é que vão ser executadas n vezes o meu bloco de comandos. Qual que é o bloco de comandos? Eu vou começar a escrever aqui. Primeiro que eu preciso fazer é ler o que o usuário vai digitar. Eu vou guardar na variável a, convertendo aqui o valor que o usuário digitou, e vai estar guardado na variável a. Uma coisa que é sempre útil a gente já fazer, sempre que você define um laço, é já definir a variável que vai determinar quando esse laço vai acabar. No nosso caso, a gente está indo com i de 0 até n menos 1. Então, quer dizer que a cada iteração eu preciso somar o i. Então, o i ele precisa começar com 0, depois com na próxima 1, depois 2, depois 3, para marcar exatamente e não gerar aquele loop infinito que a gente tinha. Então, ó, i recebe i mais 1. Tá? Então, quando a gente tem aqui esse i, a gente sabe que ele vai sendo executado, mas toda interação o i está mudando até chegar uma hora que ele não vai ser mais verdadeiro nessa condição aqui. E eu preciso guardar a soma, foi o que eu falei para vocês. Ó, dá para a gente criar uma variável chamada soma, que começa com 0. Eu vou mudar o nome para ser ACC. Aqui, ó, ACC começa com 0. Aí, como o nome não é muito trivial, eu tenho que comentar. Variável acumuladora guarda a soma. Tá? Então, a partir de agora, o que eu posso fazer é fazer com que a variável acumuladora que guarda a soma começou com 0, o usuário digitou um número A, foi guardado em A, aí eu ponho assim, a variável acumuladora recebe ela mesma, mais o valor que está em A. E lá no final, depois do laço acabar, eu imprimo a soma dos valores digitados é... Tá? Então, aí eu imprimo aqui a soma dos valores, um valor que vai ser substituído, é o ACC, que foi onde eu acumulei o somatório. Muito bem, vamos ver se isso aqui está certo. Eu vou colocar aqui soma entrada.py.
Quando a gente está executando soma entrada.py, ele pede primeiro um número, para ser quantos números você vai querer digitar. Eu vou testar com aquela sequência de 1 até 10, porque a gente já sabe que o resultado é 55, né? Então eu quero digitar 10 números, quais são os números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A soma é 55. Então bate com o que a gente tinha feito quando a gente somava, né, de 1 até n, é o mesmo resultado. Podemos fazer outro teste, né, um teste menor. 3 números, eu quero somar o 15 com o 8 com o 2. 25, então. 15 mais 8 é 23. 23 com 2, 25. Então, aparentemente é isso mesmo que a gente precisava fazer. Muita atenção, o laço precisa terminar. Então, você tem que, se você vai usar uma variável de controle aqui, o i, você tem que lembrar de incrementar essa variável. E outra coisa importante é que a gente não precisou armazenar esses valores todos em um vetor ou uma lista, para quem já sabe o que é isso. O que a gente fez foi acumular os valores que foram sendo lidos conforme o usuário digitava do teclado. E a solução que a gente tem aqui, eu acho que dessa vez é bem parecida com o que eu acabei de fazer. É igualzinho, né? O i também está indo de 0 até n, soma está guardando o valor dela mesmo, mais o valor que foi digitado pelo usuário. E lembrando sempre que a gente precisa incrementar o i para que esse loop não fique rodando indefinidamente.